Nós chegamos, enfim, ao Brasil. E as perguntas que nos surgem são aquelas: o Brasil tem uma vocação para a modernidade? Até que ponto nós estaríamos comprometidos na construção de uma nova cultura? Esse tipo de questão é que nós gostaríamos de abordar aqui. Eu vou começar tomando um esquema que é mais ou menos aceito por todo mundo, de que a cultura brasileira teria três fontes principais: a cultura tribal, autóctone, né, dos índios do Brasil, na época do descobrimento, uma componente europeia, né, e uma componente negra. E que essas três culturas estariam produzindo, né, uma variedade nova que seria a cultura brasileira. Nós deveremos introduzir algumas precisões nesse esquema. O primeiro deles é que o que nós estamos considerando cultura europeia já é alguma coisa bastante complexa. Quer dizer, a contribuição europeia é através de Portugal, aonde você pode encontrar realmente uma formação que eu chamaria ibérico-lusitana, mas que comporta algumas outras variedades, né, que precisariam ser explicitadas. Existe um enclave cultural que podia ser numericamente reduzido, né, mas que tem um peso importante, que é uma formação cultural jesuítica, que não é o tipo puro europeu, é aquele tipo que tenta conciliar, né, a sistematicidade com o coletivo. É uma composição entre a lógica do sistema, a lógica da dupla diferença, com a lógica dialética. E ainda mais um enclave cristão novo, onde pesava bastante toda a tradição da cultura judaica. Então, Portugal já começa a não ser um Portugal, mas uma variedade de culturas, comportando uma variedade de culturas. Quanto à cultura negra, também era preciso introduzir uma certa diferença entre uma cultura negra mais tradicional, mais antiga, que é a cultura banto, onde a gente pode caracterizar uma certa homogeneidade cultural, e um grupo, né, que a gente podia chamar de malê ou uma variedade islamizada. Essa penetração do Islã na África Negra é diferente daquela que ocorreu no norte da África. Acima do Saara, né, houve uma penetração do islamismo, uma penetração completa, uma penetração militar que praticamente converteu toda a população berbere do norte da África, né, em população islamizada. Na África Negra, essa islamização teve um aspecto bem diferente, porque havia um obstáculo, né, a floresta nos extremos da África e o Saara no meio. Então ficava muito difícil essa penetração cultural de uma forma maciça e totalizante. Então essa penetração do islamismo, ela veio por um efeito de demonstração. Ela penetrou nas elites, né, nas elites da África, e já criou um certo ecletismo religioso e uma certa diferenciação, né, dentro da própria sociedade, das sociedades ou dos grupos africanos. Quer dizer, eles são islamizados, mas a elite é mais islamizada que o povão. O islamismo do povão é um islamismo que mistura, não é um islamismo puro, ele já mistura uma série de contribuições da cultura negra e praticamente uma forma de ecletismo cultural e ecletismo religioso. Então isso já mostra que tanto via contribuição europeia e via contribuição negra, já não é uma contribuição de um tipo cultural, de uma formação cultural pura, já é um tipo de ecletismo cultural e ecletismo religioso. Então essa era a primeira precisão. Se nós fôssemos buscar, né, as origens de Portugal, nós íamos ver uma série de contribuições, né, que se superpõem na formação da cultura ibérica, lusitana, e que precisariam também ser considerados. De forma que, se nós considerarmos o conjunto dessas contribuições culturais para a formação do Brasil, praticamente eles são uma amostragem de todas as formações culturais anteriores. Nós vamos encontrar o pré-identidade no índio brasileiro, nós vamos encontrar a pré-diferença no negro, nós vamos encontrar a identidade
parcialmente nos negros islamizados e no enclave judaico que existia em Portugal e que teve uma contribuição muito grande na formação inicial do Brasil. Nós vamos encontrar um pouco de cultura trinitária via os jesuítas e vamos encontrar também contribuições, um peso da cultura europeia sistematizante. Então, praticamente, o Brasil, com essas precisões, nós podemos ver que o Brasil praticamente é uma síntese de todas as culturas, daquelas culturas que nós chamamos de nodais. Outra observação que nós gostaríamos de fazer é que essa formação da cultura brasileira não se faz diretamente, né, dessas três componentes básicas, né, para a cultura brasileira. Há uma mediação que nós podemos chamar de formação mameluca, que caracterizaria a cultura brasileira de 1500 a 1700. Ela é uma formação cultural muito mais interiorana, né? Não é a formação da costa brasileira. Mas essa costa brasileira está muito presa a todo um esquema colonial. Então, muito mais representativa do Brasil é essa formação que se dá a partir de São Paulo. E ela é muito caracterizadamente mameluca, né? Ela tem uma contribuição do índio e do português, do cristão novo, etc. E ela, inclusive, explica, né, quem é o sujeito da formação territorial brasileira, né? O índio seria incapaz de fazê-lo porque não é uma cultura da fronteira, cultura do limite. Ele era capaz de sobreviver, mas não estabelecer fronteira. E os portugueses eram capazes de conceber a ideia de fronteira, só não eram capazes de sobreviver naquelas condições. Então, é esse mameluco que faz essa síntese da ideia de fronteira, né, com a condição de sobrevivência e praticamente cria o Brasil territorial. Com a descoberta das minas, né, as populações da costa foram para o interior, inclusive populações negras, né? E isso deu origem a uma formação que está em torno de Minas Gerais, basicamente o berço de Minas Gerais, que nós poderíamos chamar de uma formação mulata, onde há a presença do branco e do negro, e começa a formação não de uma territorialidade, mas a formação de um certo modo de sentir, de uma sensibilidade. Certo? E é bastante evidente a presença do mulato na produção cultural brasileira. Se nós formos examinar de Machado de Assis, de Carlos Gomes, etc., nós vamos encontrar sempre essa presença mulata, né, nessa formação da sensibilidade brasileira. Então seria a partir, não daqueles três elementos iniciais, quer dizer, do índio, do negro e do branco português, que estaria se formando a cultura brasileira, mas através de uma mediação de uma subformação que eu chamaria mameluca, né, e de uma formação mulata. Nós teríamos que adicionar uma contribuição da cultura oriental, basicamente pelos japoneses, que também já não é um tipo muito puro de oriental, né, é uma cultura muito aberta para absorção de contribuição de outras culturas, então já tem um certo viés de ecletismo e diversas variedades culturais europeias, alemães, italianas, etc., que realmente estão pesando na formação da cultura brasileira. Embora, né, nós encontremos na formação cultural brasileira todas essas componentes culturais que eu chamei de nodais, né, há uma prevalência, obviamente, dessa componente racional da lógica da modernidade, da lógica da ciência, né, que eu caracterizei como a lógica da dupla diferença. Como o Brasil nasce com a modernidade, obviamente, essa componente, né, racional, o burocrático, ela está presente e ela não é questão. Como eu coloquei anteriormente, todo o problema histórico da modernidade não foi a cientificidade, foi a descoberta do sujeito dessa cientificidade. E essa problemática, ela existe no Brasil. Existe de que maneira? Nós aceitamos a ciência, a burocracia, o formalismo, mas a nossa grande divergência é em relação ao sujeito da ciência ou sujeito do sistema. Certo? As raízes históricas disso são
de um lado, a presença jesuítica. A ideia do jesuíta é que substitui o sujeito individualista, o sujeito anglo-saxão, o sujeito de projeto, tá? Aquele herói fordiano, por um sujeito coletivo, que a ciência trabalhe para o coletivo e que a própria ciência seja produzida coletivamente. Isso é que a gente chamaria de variante jesuítica da modernidade. Dado a presença jesuítica no Brasil, muito intensa até a sua expulsão, e o poder que eles tinham sobre a formação da elite brasileira, isso pesa até hoje. E, inclusive, pesquisas hoje sobre a raiz do pensamento brasileiro mostram que essa presença jesuítica é muito forte e formadora da elite. Então, nós podemos esquematicamente dizer, né, que a elite brasileira tem uma tendência a substituir o sujeito anglo-saxônico por um sujeito coletivo ou um sujeito corporativo, né, ou coisa equivalente. De outro lado, nós temos uma presença negra muito grande na alma brasileira que também resiste a esse sujeito individualista, né? A gente vê essa necessidade do outro, uma necessidade quase que corpórea, né? A gente não se sente bem se não toca o outro, se não abraça o outro. Isso é uma coisa assim muito marcante na sensibilidade brasileira. Isso quer indicar exatamente uma cultura corpórea, uma cultura com tendência materialista, com uma tendência libidinal. Quer dizer, é como se essa componente negra puxasse o povão, né, em direção de um sujeito libidinal. Vai dizer, vamos fazer ciência, vamos usar a técnica, não para um sujeito ficar rico, mas vamos usar para que a gente goze mais, tenha mais prazer. Tá certo? E isso o carnaval reflete com muita nitidez essa tendência. Eu estou fazendo uma discriminação em elite e povão, mas, num certo sentido, todo brasileiro tem essas duas coisas na cabeça. Pesando mais ou menos uma das componentes. Há uma preponderância jesuítica nas elites, principalmente nas elites intelectuais, e há uma preponderância um pouco maior dessa opção pelo sujeito libidinal nas classes mais populares. Mas essa presença está em todo mundo, dessas duas tendências. Então, dentro de nós, há uma resistência muito grande para esse sujeito da modernidade, que é o sujeito individualista, né? O sujeito de projeto, aquele herói fordiano. Nós resistimos bastante a isso. E isso cria uma tensão na sociedade brasileira. É como se nós tivéssemos uma elite puxando, por incrível que pareça, puxando para o lado esquerdo, para dizer, puxando para o sujeito coletivo. E o povão com a tendência mais para a direita, puxando para o sujeito libidinal, né? Então, o que acontece? Você tem uma elite, mas que não tem uma massa que acompanhe, né? E isso a gente pode até verificar que quando há um movimento de esquerda, normalmente de uma elite, etc., e que ele ganha algum corpo, na hora que se diz vamos ao palácio, aí o sujeito diz, não, eu não estou aqui para fazer a guerra, né? Eu vim aqui para ver se arrumava um emprego para o meu primo que está necessitado, etc. Isso é uma anedota, estou exagerando, mas é essa tendência. O povão resiste a ser liderado, ele ocupa essa posição de esquerda, mas de uma forma oportunística. Certo? Eu não vou dar exemplo aqui, mas são flagrantes. E, de outro lado, quer dizer, haveria uma tendência do povão aceitar uma certa liderança mais à direita. Mas a elite não vai para esse lado, ela resiste aí para isso. Ela só vai oportunisticamente, de uma certa forma, para manipular todo esse poder. Esse é o caso da Globo, com a maior clareza. Quer dizer, há uma tendência de manipular esse libidinal coletivo, mas não levar às últimas consequências. Isso é uma posição ocupada pela elite apenas porque é mais fácil explorar essa tendenciosidade do povão, dos vários grupos sociais brasileiros, principalmente os de menor renda. Você jamais também chegaria para o fascismo. Quer dizer, a tendência do Brasil é com uma coisa que é uma farsa do fascismo, é o farcismo. E jamais chegaríamos também
para um sistema jesuítico comunista, porque o povão resistiria. Então, isso aí cabe aqui uma observação uma da esquerda, outra da direita. O pessoal de esquerda diz, bom, a elite diz assim, não, com esse povo não dá. Deus fez aquela anedota que Deus fez o mundo, botou tudo que era de bom no Brasil, né? E quando São Pedro foi reclamar, ele disse, não, mas você vai ver o povinho que eu vou botar lá. Então, com esse povinho, não dá para ir para a modernidade. E tem a outra versão da mesma história, né? É que com essa liderança também não dá. A não ser que você acabe com a elite no Brasil, né? Que elite e perdição no Brasil também não há solução. Realmente não há nem com a elite nem com o povão para entrar para a modernidade. Todos os dois resistem de uma forma, de certa forma, assimétrica. Então, a conclusão que a gente chegaria é que o Brasil não tem futuro na modernidade, e eu acho que realmente não tem. Para a modernidade não tem. Mas se vocês olharem, o que está operando, o que está resistindo à modernidade, é exatamente a lógica do povão, que é uma lógica da diferença, que foi recalcada pelo capitalismo. E, de outro lado, uma lógica dialética, a lógica da história, que também foi recalcada. Então, essas duas componentes, as componentes femininas que resistem à modernidade, são exatamente aquelas necessárias para a criação da cultura nova, que vai ser correlato exatamente à liberação do feminino. Você? Então, o grande equívoco da certa elite brasileira é tentar levar o Brasil para a modernidade. Isso é quase que impossível. O custo disso é acabar com o povinho e acabar com a elite. Tá certo? Agora, se a gente usar isso positivamente, tanto essa elite como esse povão são fundamentais para criar a cultura brasileira. Tá certo? E essas tentativas que são feitas de modernização em culturas como o Brasil, elas podem ter efeitos terrivelmente dramáticos, como é o que a gente está vendo no México. Quer dizer, essa tendência, esse engano da elite de levar o México à modernidade, está levando o México à desagregação total. Em síntese, o Brasil apresentaria uma enorme resistência à modernidade. Né? Mas essa fraqueza, essa resistência, de certa forma inconsciente, é exatamente aquilo que nós precisamos para a construção de uma cultura nova. Né? Essa coisa que foi recalcada, né, pela modernidade, que a história e o desejo, as posições femininas, são exatamente aquelas que têm que ser recuperadas para a formação de uma cultura nova. Isso aí, infelizmente, não é percebido pela elite política brasileira, né, que insiste em levar o Brasil para a modernidade. Isso é praticamente impossível, se não impossível, terá um custo enorme. É muito mais fácil, no caso brasileiro, que já possui essas componentes, né, básicas da história, das formações nodais do processo civilizatório, né, muito mais fácil que nós nos esforcemos para atingirmos essa cultura nova. Em resumo, a elite quer levar o Brasil para o primeiro mundo, acha que a nossa destinação é o luxo, quando a nossa destinação é a criação de uma nova cultura, não é luxo, é originalidade. Será que só nós estamos vendo isso? Não, eu acho que tem muita gente que já conseguiu ver e talvez até com muito, e pudesse expressar isso com muito mais clareza, mais por um viés da sensibilidade do que da intelectualidade, e isso pode ser visto na fala do Caetano Veloso. O Brasil tem medo de si mesmo. O Brasil, por mais que se diga, alguém disse que o Brasil era o país do futuro, o futuro já chegou, já foi embora e nós não acontecemos, o Brasil não tem jeito, vai ser sempre país do futuro. Por mais que queira se desmerecer essa observação profunda de Stefan Zweig, o fato é que o Brasil é, de fato, uma promessa de algo grande e original, e isso é fatal. Isso não é uma crença minha, não é uma esperança, não é uma hipótese. Isso é a nossa realidade.
entendeu? Nós somos uma imensa extensão de terra americana, onde um povo mestiço fala português. Quer dizer, qualquer coisa aqui que funcione será enormemente original. E isso mete medo a quem não é brasileiro, mas também a quem é brasileiro. Você está dizendo que nós somos um país de covardes? Nós somos, como qualquer organismo, uma tensão entre o desejo e a capacidade de crescer e se afirmar e o terror de enfrentar a responsabilidade de fazê-lo. Ou seja, há uma autossabotagem muito grande. Eu atribuo a essa tendência medrosa e autossabotadora, entendeu, que é muito frequente nos brasileiros, por causa da própria grandeza mesma da proposta que o Brasil é, queiram ou não, diga-se o que se quiser dizer, entendeu? Por causa de um medo dessa proposta, dessa sugestão que o Brasil é, há uma reação ao que no Brasil se afirma. Eu acho que ele é extremamente feliz, extremamente preciso quanto àquilo que é a nossa destinação. O problema é que a gente treme. O grande problema nosso é o medo de ser feliz. E a falta de coragem para enfrentar essa destinação. Os sinais são bastante claros e a gente poderia ver até no último desfile de carnaval, onde a mocidade independente fez um enredo, né, em que conta a história das religiões no Brasil, e como nós vimos, religiões têm a ver com cultura, e cultura tem a ver com lógica, e que termina o desfile com um carro que, de certa forma, anuncia uma nova era. Como era esse carro? O que dominava o carro? Uma pirâmide transparente, e no meio a bandeira do Brasil. Eu acho que não pode existir coisa mais evidente, mais clara, né? E que não precisou nenhum dominar da antropologia para ver. O povão soube expressar isso com a maior clarevidência possível. O problema é que a elite precisa escutar mais o povão. Se liga que essa gente não precisa